Capítulo 5 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Apenas o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, irmãos, então, a poderosa palavra do Senhor. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Amém. Oremos ao Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, ó Pai Celeste. Louvado seja para sempre o teu santo nome. Com a inclinação do nosso coração ou não, o Senhor é adorado. Os anjos, Pai, constantemente, incessantemente, eles louvam o teu santo nome. Estão prostrados ante os teus pés e louvam ao Senhor constantemente, Pai. Pela dureza, pela revolta, pela rebelião do coração do homem, que se opõe ao Senhor quando ouve a sua palavra. Da mesma sorte, o Senhor também é louvado, Deus, porque a tua graça é irresistível. Se o homem consegue resistir, Deus, para a sua própria condenação, para que receba por culpa própria, Deus, a devida condenação, o Senhor é glorificado, Pai. Porque nós cremos pela tua palavra que nenhuma gota do sangue do teu Filho foi derramado em vão. A quem o Senhor quis alcançar, Deus, já está predeterminado, Senhor. O Senhor é soberano. O Senhor conhece quem são os seus filhos. E nenhum dos seus filhos vão se perder, Pai. É isso que revela a tua palavra para nós. Rogamos ao Senhor que o Senhor alcance esses seus filhos que estão longe, que estão rebeldes, que o Senhor os salve hoje, Pai, pela exclusividade da tua palavra. Que o Senhor renove, que o Senhor reavive o coração daqueles teus filhos, Deus, que estão sonolentos, que há tanto tempo, Deus, estão adormecidos diante da revelação da sua vontade sobre a vida deles. Que o Senhor desperte-os, Deus, acorde-os com a sua palavra. Que eles se levantem e estejam prontos para a batalha. Ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações pela tua palavra. Continua nos ensinando a ser igreja, Deus, a ser família, a ser corpo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tanta coisa que o apóstolo Paulo escreve, inspirado por Deus, para Timóteo, para que pudesse ser lida na igreja de Éfeso, inclusive para ser tirada cópia e ser mandada também para as outras igrejas e serem lidas em voz alta. Paulo começa dizendo o motivo pelo qual ele quer que Timóteo fique na igreja. Por que é que ele quer que ele fique em Éfeso? E nós vimos que, pelo mesmo motivo, Deus quer que a gente fique onde nós estamos. Mas a principal coisa, onde é que nós estamos adorando a Deus? Onde é que nós estamos servindo a Ele como o serviço de culto? E ele vai também instruir nessa carta. Ele vai instruir também qual é o papel do homem e da mulher. Quais são os ofícios da igreja. O que é que se requer desses homens para que possam preencher essas vagas na igreja, esses ofícios. Ele vai demonstrar à igreja quanto aos perigos que constantemente vêm solapar a igreja, as heresias, aquelas notícias. E então ele vem alertar também sobre a apostasia, sobre aquilo que constantemente tem acontecido, as pessoas querendo abandonar a fé, por dar ouvidos ao seu coração, por dar ouvido às ciladas malignas. Ele também vem dizer, olha, eu quero que você, Timóteo, como pastor, você haja dessa maneira. E aí se ele fala para Timóteo especificamente, e aí se alguém se esquiva e diz, olha, isso não se aplica a mim, isso aplica a você quando você recebe, quando você ouve algum pastor.
quando você é pastoreado por alguém, mas isso quer dizer também de nós, as responsabilidades que está aqui são também sobre nós. Nós vimos isso bem especificamente no domingo passado. Agora, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele para um pouco de falar de maneira tão abrangente, e ele quer ser mais específico. Ele quer ser mais específico, ele quer afunilar mais o seu discurso. E ele quer apontar tão precisamente como ele quer que Timóteo, como é que ele quer que a igreja se comporte. Ele precisa administrar, ele precisa pastorear desse jeito, porque senão não é igreja. Porque senão vira empresa, porque senão vira qualquer outra instituição. Eu não queria usar sempre os mesmos exemplos do que pode se tornar, mas vocês bem sabem. A igreja de fato precisa ser uma família, o povo da aliança, o povo do pacto, e precisamos viver isso. Nós não vamos simplesmente viver isso na glória eterna, nós precisamos viver isso hoje. Então, mais especificamente nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo traz uma característica que talvez não. Se já existe na nossa igreja, e eu creio que já existe, mas eu quero desviar de elogios da minha parte, eu sou suspeito para elogiar vocês, mas que vocês assumam isso, inclusive como um alerta, ou daquilo que vocês precisam melhorar, porque talvez a igreja seja sustentada como essa família, por causa de poucos, mas talvez você ainda não tenha feito a sua parte. Então o apóstolo Paulo, quando ele pega Timóteo na sua pouca idade, eu quero dizer pouca idade, mais de 30 anos Timóteo tinha, então ele não era um adolescente. Ele vai dizer, eu quero que você exorte as pessoas da igreja. Eu quero que haja sempre uma condução. Eu quero sempre que você diga para as pessoas, vocês estão errados, não é assim que se comporta. Não é assim que um cristão procede. Não é assim que se cultua Deus. Não é esse horário que se chega na igreja. Não é essa sua postura irreverente na hora do culto. Não é assim que age quando sai de casa. Não é assim que você age assim na faculdade, no trabalho, no casamento, como filho, como pai. O que ele quer dizer, gente, é que vocês não estão livres, que vocês não são autônomos. Olha, a coisa mais honesta que eu queria que alguém chegasse para mim, quando fosse se tornar membro da igreja, dissesse, pastor, eu quero me tornar membro dessa igreja, agora eu quero ser autônomo, não quero que ninguém olhe para a minha vida. Isso é uma coisa que eu não gosto, é quando alguém vem se intrometer na minha vida. Uma vez eu recebi um casal de outra igreja presbiteriana. Depois eu fiquei sabendo da nojeira que era da vida daquele casal. Eu fui falar com ele e ele disse, pastor, não se intrometa na minha vida. Depois do prejuízo de recebê-lo como membro da igreja. Queria dizer ao senhor que você não tem permissão para se intrometer na minha vida, não. No meu casamento, na minha família, no que eu faço aí fora. Se restrinja somente aqui dentro. Eu disse a ele, eu quero dizer que a partir de agora eu já vou pedir a sua disciplina ao conselho da igreja. Faça o que você quiser. Eu disse, eu não sei quem lhe ensinou, eu só peço que você me escute. Eu não sei quem lhe ensinou essa igreja. Aonde foi que você aprendeu essa igreja? Eu não vou dar satisfação da sua vida, da minha vida a você. Nós somos um corpo, irmãos. Foi isso que eu disse a ele. Nós somos um corpo. Você não consegue ser orelha sozinho, você não consegue ser boca sozinho. Se acontece algo com você, o corpo todo vai sentir. Se alguém tropeça o pé e machuca o dedão do pé, a cabeça dói. Todo o corpo sente. Todo o corpo adoece. Não existe uma autonomia. Não existe eu estou livre para fazer o que eu quiser da minha vida. Você agora vai ser cobrado. No manual presbiteriano está dizendo, você tem direitos, você tem deveres. Você tem deveres. Você precisa sustentar a igreja moral e financeiramente. Você precisa participar das suas programações assiduamente. Só essas 3 coisas aí, irmãos. O mundo de hoje, o homem natural de hoje, ele vai dizer, dessa igreja eu não quero fazer parte, não. Vocês não conhecem um estabelecimento, um lugar onde eu possa entrar e sair
e ninguém me observar. Eu quero um lugar assim, sabe, bem tranquilo. Quero entrar, cantar 2 musiquinhas e sair feliz e começar a minha semana desse jeito. Vocês podem me indicar um lugar assim? Essa igreja não é uma opção para você. Observe o que o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Senhor, irmãos. Não repreendas ao homem idoso. Antes exorta-o como a pai. Não repreendas não trate com aspereza. Você vai tratar. O que é que você vai tratar com esse homem idoso? Com esse membro da igreja? Com esse seu irmão em Cristo que é mais velho do que você? É interessante que essa palavra aqui para homem é a palavra usada para presbítero, é a palavra usada para ancião. Mas não é presbítero não, nem é ancião mesmo não. A palavra é usada para dar a ideia de que é alguém maduro, de que é alguém mais velho, de que é alguém idoso. Não trate essa pessoa com aspereza. Agora, contudo, ele está dizendo, ele não deve ficar livre de sua exortação. Contudo, ele quer dizer, nem o idoso se salva. O idoso precisa saber caminhar segundo a lei do Senhor. Não é porque ele tem muita idade, então ele está livre para pecar à vontade. Foi dada uma licença para ele. Ninguém repreenda, ninguém exorte o idoso porque ele pode pecar. Não é isso que a Escritura está dizendo. Sabe uma coisa que eu sempre escutei aqui dentro da igreja, desde pequeno? Uma desculpa dos idosos. O que é que a Bíblia diz depois dos 70? É o quê? Enfado e canseira. Desde pequeno eu escuto isso dos idosos. E aí eu sempre devolvo. Ainda na velhice darão frutos. Toda vez que eu ouço um idoso falar isso, eu digo, ainda na velhice darão frutos. Ele me vem com essa dos 70 e eu devolvo, cobrando a ele os frutos. Porque é isso que um jovem espera dos mais maduros, dos mais experimentados. Há uma grande expectativa de olhar para aquele mais vivido, se assentar aos seus pés e ouvir e aprender dele. É uma responsabilidade para você que é jovem agora, com os adolescentes e com as crianças. Os adolescentes hoje, uma das coisas da sua rebeldia, fora a surra que não leva em casa dos pais, é porque ele não tem um modelo. O modelo dele é um homossexual que canta na televisão, na abertura da novela da Globo. Esse é o modelo que ele tem. Figura paterna, a figura de masculinidade está calada dentro de casa. Ele não escuta a voz grossa do pai. Ele não escuta o pai organizando e comandando as diretrizes do lar. Ele não vai ouvir, não deve nunca ouvir o pai dele tratando a mãe com aspereza, gritando, sendo arrogante com a mãe, maltratando a mãe, não, pelo contrário. Ele vai aprender com o pai como é que trata uma mulher como uma princesa. Como é que trata uma mulher como uma dama. Ele vai ver o pai abrindo a porta do carro para a mãe entrar. Nunca, irmãos, entendam isso como a submissão, como já tratei aqui, como tratar com indelicadeza. Mas observe, irmãos, o idoso não está longe de receber a repreensão. Todos os membros do corpo de Cristo, eles devem ser instruídos de que estão errados. E mais uma vez, no mundo de hoje, o que o homem menos quer ouvir é que ele está errado. Então ele vai dizer, não trate com aspereza o homem idoso, antes exorta-o como a pai. A palavra exortar aqui, que inclusive está ligada agora aos moços, às mulheres e às moças, essa palavra exortar está ligada também a todas essas pessoas. Essa palavra exortar, ela literalmente, a tradução dela no original grego, é chamar à parte.
Então, admoestar ou exortar aqui não é você simplesmente dizer para a pessoa assim, presta bem atenção, irmãos, eu digo na cara. Eu não tenho medo não, eu digo na cara. Isso está muito longe de ser a exortação bíblica, de ser a admoestação bíblica. Aquilo que você faz louco para ferir o seu irmão. Aquilo que você faz cheio de vontade de humilhar o seu irmão. Aquilo que você sentiu agora é a oportunidade de pisar nele. É agora. Ele me deu agora a grande oportunidade de fazer isso. Então eu vou dizer na cara dele. Você foi lá para magoar o seu irmão, para se sobressair sobre ele. Isso é pecaminoso, isso é diabólico. E alguém vai pegar a Bíblia e vai dizer, não, porque tem que se exortar mutuamente, porque aqui está dizendo que eu posso exortar até um idoso. Mais uma vez, a palavra exortar é chamar à parte. Chamar à parte. Quem? O homem, o idoso, os moços, as mulheres, as moças. Chamar à parte aqui, nessa tradução literal, dá a ideia de incentivar. Esse exortar, chamar à parte, dá a ideia de encorajar. Traz a ideia de motivar. De elevar e nunca colocar para baixo, nunca destruir. Olha quanta diferença na exortação bíblica para a exortação que nasce do nosso coração. Chamar o homem idoso. Vem cá, por favor, então vai até o homem idoso. Tratar ele como pai. Se você olhar para aquele idoso faltoso como seu pai, imagina o carinho e o respeito que você vai ter por ele. Imagina como é que você vai tratar ele se você considerar ele como seu pai. Imagina o respeito, a amabilidade que você vai falar. Imagina o temor que há ao exortar aquele idoso. Se você trata ele como a Bíblia está mandando, igual a um pai. Então segue dizendo aos moços como a irmãos. Quando você vai repreender, então, alguém que é da mesma idade que você, é o que está acontecendo aqui com Timóteo. Se é alguém da tua idade, Timóteo, eu quero que você repreenda ele como um irmão. Só que repreender com o irmão aqui está ligado à ideia de igualdade. É um moço igual a você. Só que se você está admoestando, se você está exortando, chamando à parte, você é líder. Você é pastor aqui. Há um ar de superioridade porque você está simplesmente orientando. Então você está liderando aquele momento. Porque você vai instruir. Porque você vai chamar ele à parte para uma coisa incrível. Você vai ajudar aquela pessoa. Então a ideia de tratar como irmão, de tratar como igual no mesmo nível, você tem que entender que há uma diferença porque você está chegando nele, em Cristo Jesus, porque isso tudo deve ser feito no Senhor, com autoridade dada por Deus. Então, cuidado nessa questão de igualdade. Porque, veja só, se eu sou um moço e chega algum irmão meu para me exortar, rapaz, ele tem a mesma idade que eu vou ouvir nada, rapaz. Quem é tu para vir falar de mim? Tal. Eu vou escutar, porque ele está vindo fazer isso no Senhor. Ele está vindo com a autoridade dada por Deus para me exortar. Da mesma maneira, ele vai me exortar à parte como a um irmão. Queridos, o que se espera de um irmão é consideração. É amor. Ele está querendo falar aqui de laço fraterno mesmo. Aquilo que você considera como um irmão, trate essa pessoa. Rapaz, que consideração eu devo ter por essa pessoa? As mulheres, então, versículo 2, as mulheres idosas, como a mães, a mesma coisa do pai. Vejam só, irmãos, a dificuldade agora de exortar uma mulher idosa da igreja. Rapaz, eu vou exortar ela como a minha mãe. Agora vai ficar meio difícil para exortar. Talvez você vai dizer assim, porque eu nunca exortei a minha mãe.
Porque eu nunca cheguei para minha mãe e disse: mamãe, a senhora está errada, com todo o amor. Talvez você nunca tenha feito isso. Você vai dizer: rapaz, que dificuldade. Mas é porque você deve considerá-la como sua mãe. Mas veja só, é uma exortação. Ela não está isenta de que você diga: você está errada, a senhora está errada. Eu flagrei a senhora numa falta e eu estou preocupado. Eu estou vindo aqui não é para humilhar a senhora, com todo respeito, com todo amor. Mas não é assim que se procede na casa de Deus. Não é assim que se procede na rua. Eu não vi Cristo na sua vida. Eu não vi Cristo na sua atitude agora. João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que a exortação é uma medicina maravilhosa. Mas como todo remédio, como toda dosagem de um remédio, ele é amargo também. Então a grande preocupação é de que Timóteo tenha cuidado. Timóteo, você precisa corrigir a igreja, mas tenha cuidado. Inclusive cuidado de não abusar da autoridade ali. Então tenha muito cuidado quando for exortar. E aí João Calvino vai dizer: vai amargar na boca como todo remédio, mas é preciso remediar a igreja quanto a isso. Então ele vai e diz: como as irmãs também devem ser exortadas com toda a pureza. Timóteo, quando você for se aproximar de uma moça para exortar, você se aproxime dela como irmã. Havia facilidade, gente, de Timóteo se apaixonar pelas mulheres da igreja, pelas meninas da igreja. Havia uma dificuldade. Muitos dos casais aqui da igreja, dos jovens, foi porque começaram ali discipulando, falando da Bíblia e... A menina se apaixona pelo rapaz, o rapaz se apaixona pela garota. Graças a Deus que é por ver isso na vida deles, né? Não ver um versículo dito ali, né? Mas tenha cuidado, Timóteo, quando você for admoestar, com toda a pureza. É óbvio que a palavra pureza aqui não está ligado somente à pureza sexual, não. A tudo. Mas para que Timóteo tivesse cuidado, tenha só isso em mente quando for exortar aquela sua irmã. Tenha só isso em mente. Não pense em outra coisa. Ela é sua irmã, porque de fato ela é sua irmã no Senhor. Então, irmãos, com toda pureza, vejam só, exortar, chamar a parte para corrigir, com toda pureza. Não deixar de trabalhar com o povo de Deus, com a igreja, de estar junto como família, sem deixar de ajudar os irmãos no erro e com toda pureza. Então, são esses os 3 pontos. Família, a exortação e a pureza. Agora, pastor, que grande dificuldade a gente se tratar como família na igreja. Eu podia descrever uma série de motivos pelo qual você não me conhece como um irmão seu ainda. Eu estou falando literalmente, fraternalmente falando, da boca para fora, todo mundo vai me considerar seu irmão. Mas é porque eu não te vejo sempre. Eu te vejo uma vez por semana e se você faltar o domingo, acabou-se. Aí é que quando eu te ver, eu vou ficar meio assim, né? Eu quando viajei com minha filha agora, que a mãe mandou uma foto pra gente das minhas 2 meninas, a Belinha disse: essa não é minha filha, essa não é minha irmã, não. Já notou diferença. 8 dias longe. Não é minha irmã, não. Eu disse: é a sua irmã. O cabelinho cresceu, já está diferente. 8 dias. Um domingo sem ver alguém faz com que a gente se afaste cada vez mais. Faz com que a gente perca a intimidade. E aí, veja só, eu não estou falando nada fora do assunto. Faz com que seja mais difícil exortar vocês do seu erro. Se você fosse o meu irmão tão próximo, se você fosse minha mãe tão próxima, se você fosse meu pai tão próximo, minha irmã, eu chegaria com você com tanta naturalidade que você ia receber a exortação também com muita naturalidade e com muito amor. Mas eu nem te conheço, sei nem quem você é, e eu preciso exortar. E eu preciso exortar. E eu preciso exortar. E alguém vai dizer: pastor, isso é tão difícil. Isso é tão difícil de se viver hoje, nos nossos dias.
dimensão geográfica, é muito longe, as ocupações. Nada disso o Senhor colocou como desculpa. Nós podemos viver sem ser como corpo, sem ser como família, porque moramos distantes, porque a passagem está cara, se bem que domingo agora é meia, né? Eu vi agora no cartaz, a juventude principalmente não pode nem reclamar o domingo, porque é meia, a passagem é meia no domingo. Então assim, eu não posso. Abra sua Bíblia então, em Mateus capítulo 12, para que a gente não mais volte a dizer que é impossível viver como irmãos, ou que eu não viverei, que eu não creio dessa forma. Mateus capítulo 12. Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele teve com seus discípulos um certo tipo de relacionamento. Em comer com eles, dormir com eles, peregrinar com eles, de estar com eles, ir nas casas. Aqui, se estavam do lado de fora, é porque ele estava dentro de alguma casa, dentro de algum cômodo. Não se sabe o motivo pelo qual a mãe e os irmãos procuraram. Existem especulações e não é verdade, não vale nem a pena se ater. Mas é porque talvez alguém tenha dito, olha, estão dizendo por aí que Jesus Cristo é um endemoniado. Estão dizendo por aí que ele é o desequilibrado. E aí talvez os irmãos e a mãe queriam defender Jesus. Vamos tirar ele do meio desse povo. Esse povo está difamando demais ele. Especulam que é por isso, mas a Bíblia não fala, a gente silencia, tá? Isso não podemos ter como verdade. Mas o motivo então é desconhecido. Por que é que eles foram procurar Jesus? E alguém avisa, tua mãe está lá fora, teus irmãos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele aponta para os discípulos, ele aponta para o povo e diz: quem fizer a vontade do meu Pai que está no céu, todo aquele que faz, são vocês. Aqui estão minha mãe, meus irmãos e minha irmã, minhas irmãs. Porque, de fato, o que Cristo quer levar aqui, muito mais do que a genética, é a nossa filiação relacionada a Deus. Porque nós pouco damos atenção a isso. Muito mais do que geneticamente, nós somos adotados pelo Senhor. Ainda que nós possamos dizer geneticamente sim por Deus. Ele é o princípio, o criador de todas as coisas. Mas essa é a minha família, família celestial. Eu tenho pouco tempo aqui com a família carnal. Eu tenho pouco tempo, eu vou morar eternamente com uma família. O povo da aliança, o povo do pacto. Esses sim são meus familiares. E alguém vai se esquivar e dizer, não tenho como viver assim com você e com você. Alguém vai dizer, pastor, eu não tenho como amar aquele irmão. Eu não tenho como amar aquela pessoa porque eu não suporto aquela pessoa. Você não consegue, eu não consigo. Como? Está em você. Está em você, o Espírito de Deus habita em você. Como é que você diz que não consegue? Isso deve ser natural para você. Derramar o amor que foi derramado sobre sua vida e agora você faz isso sobre os seus irmãos. Nisto o mundo vai conhecer que vocês são meus filhos, se vocês se amarem uns aos outros.
Amor é muito mais do que um aperto de mão. Amor é muito mais do que um sorriso. Amor é muito mais do que um bom papo. Amor está ligado a você ser corrigido. Provérbios vai falar o tempo todo que o homem insensato é aquele que não ouve uma repreensão. O insensato é aquele que não ouve uma palavra de correção. Mas o sensato ele ouve e diz: muito obrigado, eu vou ponderar tudo isso e eu vou me corrigir. Esse é o homem sábio, esse é o sensato. O amor vai muito, muito mais além. É alguém se preocupar com os teus passos, alguém se preocupar com tua vida. Então você que precisa exortar em amor, e você que precisa receber e dar graças a Deus e amar o seu irmão porque ele chegou até você. Porque em primeiro lugar, irmãos, você está sendo tratado como família. Porque em segundo lugar, ele está vendo um erro em você que talvez você não tenha visto ainda. Ele está sendo um instrumento na mão de Deus. E em terceiro lugar, irmãos, para que seja conservada a pureza no seio da igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ensine, que Ele nos desprenda daquele jeito que nós aprendemos de ser igreja, ou que vivíamos até hoje. O Senhor nos ensine a ser família, para a sua honra e para a sua glória, porque Ele é o nosso Pai, e é assim que Ele quer que seus filhos vivam. Amém.